Mais uma quarta literária, né? Que é o momento em que a gente se encontra para analisar as obras dos grandes autores brasileiros e estrangeiros. E hoje é dia de Lígia Fagundes Telles, uma grande escritora que deixou um grande legado. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Deixou um grande legado literário e o conto Venha Ver o Pôr do Sol tem uma temática muito importante, porque não só faz uma análise da psique humana, mas trabalha principalmente com a premissa de que as aparências enganam. Então vai ser dentro desse universo, né, de ciúmes, mágoas, rancores, né, por parte do personagem que vai cometer o crime no final do conto, que nós vamos acabar mergulhando nessa história de suspense e, por que não, uma história de terror. Sim, eu fiz uma live há um tempo atrás com a Adriana e a gente falou sobre o conto O Barril do Amontilhado. Então, quem participou da live ou assistiu depois, com certeza deve ter percebido quando fez a leitura ou se chegou a fazer a leitura desse conto Venha Ver o Pôr do Sol, que existe uma correspondência no que diz respeito a essa ideia de alguém criar uma mentira, ou seja, atrair uma outra pessoa, no caso aqui dos personagens, claro, para uma emboscada. É assim que acontece aqui nesse conto também, porque lá no Barril do Amontilhado a gente vê o seguinte, a gente vê que Fortunato é seduzido, boa noite Patrícia, seja bem-vinda, é seduzido pelo personagem principal e é levado para um local onde não haveria ninguém, que também guarda ossos, e depois ele acaba sendo preso ele faz uma parede e deixa esse personagem morrer ali, né? Ele é emparedado, o Fortunato. E interessante é que o Fortunato, ele é levado até lá justamente porque ele tinha alguns vícios, algumas vaidades, existiam algumas questões bem psicológicas desse personagem que fizeram com que ele acabasse acreditando demais, né? E fosse levado até a morte. Não vai ser diferente nesse conto de Lígia Fagundes Telles. Provavelmente ela deve ter lido esse conto, ter se inspirado, não é igual, né? A gente não vai dizer que é igual, mas existem alguns pontos que se assemelham a O Barril do Amontilhado, que foi dessa live que eu fiz com a Adriana, que foi bem interessante essa live. Quem não assistiu, tá lá no feed, tá no YouTube também, só dá uma olhadinha depois. Então vamos lá, eu vou começar fazendo o resumo desse conto. Esse conto ele foi publicado em 1958, num livro de contos de Lígia Fagundes Telles chamado Antes do Baile Verde. Os contos eles trabalham justamente com essa questão da análise psicológica dos personagens, buscando essa psique, essa questão das atitudes das pessoas e principalmente falando do mundo das aparências. O conto Venha Ver o Pôr do Sol tem esse título e não é à toa, porque na verdade a gente vai começar o conto com a chegada de Raquel já assim esbaforida, porque havia marcado um encontro com Ricardo, o seu ex-namorado. Esse ex-namorado passou dias ligando para ela, tentando convencê-la de que precisava se encontrar com ela, nem que fosse pela última vez. E ela acabou cedendo a essa vontade dele de reencontrá-la e acabaram marcando o encontro. Então, assim, ela não sabia exatamente onde não conhecia o lugar, ele só deu o endereço, ela vai até lá. Só que era um lugar, assim, deserto, afastado, ela tinha que subir uma espécie de ladeira. E quando ela chega no local, já com os pés sujos, ela já chega irritada. Ele já estava encostado, esperando por ela. Inclusive, há uma descrição que eu acho bem interessante, que diz que ele estava com um blusão azul, bem esportivo, e esperando a chegada dela. Então, ela já chega irritada, como diz assim, nossa, é aqui que você marca o encontro comigo e já fica olhando para os sapatos sujos. É citado no conto também que tem algumas crianças brincando assim ao redor, brincando de roda, mas parecia um pouco distante, ela escutava aquele barulho ali. Boa noite, Margarete, seja bem-vinda. Então, o que é que vai acontecer? Ele faz o convite para ela, né? E ela diz assim, você passou esse tempo todo aqui tentando me convencer a vir para esse encontro, chega aqui, esse lugar, nada a ver, o que é que eu vim fazer aqui?
Boa noite, mãe, seja bem-vinda. E aí, quando ela já inicia essa chegada, né? Conversando com ele dessa forma, ele já tenta apaziguar. Ah, não, eu marquei aqui porque é um lugar que não tem muita gente, você é comprometida. Boa noite, Margareta. Você é comprometida e eu não quero que ninguém saiba, porque para vocês se ambientarem, entenderem melhor a história, Raquel, ela é era ex-namorada de Ricardo. E atualmente ela estava namorando um outro homem. E este outro homem era uma pessoa que tinha bastante dinheiro. A gente não vê isso dito literalmente no texto, mas é muito provável que ela, depois de ter arrumado este namorado rico, tenha acabado esse namoro com Ricardo. E ele acabou também nutrindo um sentimento de raiva, de vingança em relação a ela. Mas, por isso que eu falei logo no início aqui da live, esse conto tem tudo a ver com aquela ideia de as aparências enganam e que você jamais deve subestimar as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes a gente fica aquela ideia, né? Ah, mas fulano não é capaz, tal pessoa não é capaz de fazer tal coisa. A gente acaba acreditando demais, porque muitas vezes a gente se baseia nos nossos princípios, nos nossos valores. E a gente acaba tendo essa tendência a achar que as pessoas vão lidar conosco da mesma forma. Isso acaba fazendo com que a gente fique mais suscetível, inclusive, a cair em determinadas armadilhas ou emboscadas. E foi justamente o que aconteceu com Raquel, porque ela aceita o convite de encontrá-lo pela última vez, chega nesse lugar totalmente deserto, mas aí, pasmem, ele apresenta o lugar do encontro. Quando ela olha para a lateral, ela vê que tem um cemitério abandonado. E aí ele diz, olha, a gente vai conversar, vai se encontrar aqui. E aponta lá o cemitério. Ela, o quê? Você tá louco, né? Vou ficar aqui no cemitério, você me faz sair de longe. Diz que vai marcar um encontro comigo. Eu tenho que passar por toda essa situação. E ainda vou ficar no cemitério? Ela achou até graça, né? Ela disse, não, o cara deve estar surtado, né? Me chamar para um encontro no cemitério. Aí ele disse, arruma lá uma história, diz que as pessoas que tinham parentes, a mãe e a prima dele estavam enterrados ali naquele cemitério, que era um cemitério muito antigo, que não ia ter ninguém, e que ele tinha pensado nesse lugar para protegê-la de alguém descobrir que eles estariam se encontrando, já que ela era comprometida. A gente percebe também que assim que ela chega, ele já olha para o visual dela, né? Ah, agora tá elegante, eu pensei que você viesse para esse encontro mais esportiva. E aí ela diz, né? Olha como é que eu tô. Então ela começa assim a não levar muito em consideração o que ele estava falando, mas ele já faz uma comparação da forma como ela se vestia na época que namorava com ele, com o atual, vamos dizer assim, a atual forma como ela estava se vestindo. É importante a gente citar que em alguns momentos dessa narrativa sempre vai vir à tona essa questão do status social, da mudança da vida de Raquel, porque agora ela estava tão diferente, né? Com esse namorado que inclusive iria viajar com ela para o Oriente, e ela faz questão de dizer, ele tem muito dinheiro e nós vamos viajar para o Oriente. Então ela iria fazer essa viagem e antes dessa viagem ela tem essa ideia de se encontrar com o ex pela última vez. Mas enfim, ela estava totalmente confiante de que Ricardo não apresentaria nenhum perigo a ela. Até porque se ela pensasse nisso, não teria ido até o encontro dele. E principalmente no lugar que ela nem conhecia. Mas aí, ele acaba a convencendo a entrar no dito cemitério. E ela vai lá, entrando com ele, e vai observando o lugar já muito velho, as lápides, né, o local lá todo carcomido, e diz que a vegetação já cobria aquele local, quer dizer, era um lugar realmente totalmente abandonado. Só que, como ainda estava aquele lugar totalmente ali abandonado, ela foi lá conversando com ele, jogando conversa fora, até o momento que ela já diz assim, tô ficando cansada, né, a gente já tá aqui andando, conversando há bastante tempo, e qual o sentido disso aqui? Ele disse, não, olha,
eu tenho uma coisa para você que você não vai resistir. É o seguinte, eu quero te mostrar o pôr do sol mais lindo do mundo. Aí a gente vai voltar lá agora para o título do conto. Venha ver o pôr do sol. Quando a gente fala sobre a questão do pôr do sol, né? Quando o sol... Boa noite, Beth, seja bem-vinda. Quando esse sol, né, ele desaparece, quando se torna noite, simbolicamente, vamos puxar agora um pouquinho na nossa mente. O que isso poderia representar dentro desse contexto? Está Raquel e Ricardo dentro de um cemitério. Eles estão caminhando, conversando. Existem algumas nuances, algumas indicações, pistas dadas pelo narrador do texto que mostram que quando se falava da questão do namorado atual de Raquel, ele inclusive mudava a sua expressão. Então existem algumas características físicas que mostram que em todo momento que ele estava ali, ele estava disfarçando, dissimulando a raiva que ele sentia por estar se sentindo preterido, ou seja, ele estava se sentindo trocado. E isso a gente sabe que dentro da questão da psique humana é algo muito forte. Ninguém gosta de se sentir escanteado, né? Trocado. Mas aí a gente vê que Ricardo, ele cria ou ele monta um plano diabólico mesmo para se vingar de Raquel. Mas aí até então ela não estava entendendo nada, estava distraída, olhando lápide, olhando não sei o quê. E ele ali conversando com ela, puxando conversa, dizendo que sempre a tratando muito bem. Inclusive tem uma expressão que ele usa que eu acho bem interessante, que ele diz que eu estou aqui para lhe servir como se fosse um escravo dela. Como se ele usa essa ideia de como se fosse um fiel escravo. E a gente sabe que, na verdade, não existia nada em termos de submissão da parte dele. Na verdade, elogiá-la o tempo todo, falar que era um pobre coitado, e ele ficava dizendo que estava mais pobre. Inclusive, ela até questionou: por que você marcou aqui? Por que a gente não podia ir para o seu apartamento? Ah, porque não posso ficar. Você sabe que cada dia mais eu estou mais pobre. Então, ele sempre criava essa ideia, sempre que tinha uma oportunidade nessa conversa com ela, de dizer que estava mais pobre, que era o pobre coitado, que era aquela pessoa humilde, que de fato gostava tanto dela, que queria ter aquele último momento com ela antes dela fazer dessa viagem para o Oriente com o novo namorado. Vale salientar, um homem rico. Dentro desse contexto, a gente percebe algumas partes em que a gente também vê a futilidade da própria Raquel, né? Raquel ainda meio que se exibindo para ele, falando, né, que ela agora sim era uma mulher elegante, que ia viajar, que o namorado tinha muito dinheiro, e ela ia falando tudo isso, e ele cada vez mais ia meio que prendendo ali, né, tentando, vamos dizer assim, não mostrar o verdadeiro sentimento de fúria que existia dentro dele, de revolta, de vingança que existia dentro dele. E eles continuam lá, caminhando no tal cemitério. Só que quando eles já estavam andando, né? Ele diz o seguinte: olha, eu quero te mostrar lá o jazigo, o local onde está a minha prima e a minha mãe, que faleceram aqui. A gente sempre vinha, organizava, mas eu queria muito que você conhecesse esse lugar antes de você partir. Isso é bem estranho, né? Vamos combinar, minha gente, vocês aceitariam um encontro, e ainda mais dizendo que é o último encontro no cemitério? Digam aí pra mim se vocês teriam coragem de entrar no cemitério. Mesmo sendo com a pessoa que vocês, vamos dizer assim, estariam acreditando que seria uma pessoa confiável. Mas, no entanto, é estranho, né? Estranho alguém dizer que quer se encontrar contigo e para conhecer um cemitério abandonado. Eu acho que é uma coisa meio estranha. Eu provavelmente ia dizer: olha, a gente pode conversar aqui fora mesmo. Não precisa entrar no cemitério, né? Para ter essa conversa. E essa história de, não, eu quero mostrar a lápide de não sei quem. Não sei. Eu acho que ela, inclusive, ainda tinha um sentimento por ele, assim, de carinho, né, de consideração
mas a ambição, talvez, de ficar com esse outro homem, que era mais rico, foi algo que pesou e que foi mais forte. É... Minha mãe colocou, eu já tinha ficado a mula, tô fora, muito macabro. Margarete botou nunca, tô fora. Pois é, muito estranho, né? E ainda mais abandonado, não tinha ninguém, há anos que ninguém entrava ali naquele cemitério. Inclusive, gente, tem uma parte aqui do conto que eu acho bem interessante, que coloca assim, cemitério abandonado, meu anjo. Isso ele disse para ela, né? Vivos e mortos desertaram todos, nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro, porque nesse momento que eles estavam conversando, ela estava fumando. E aí a gente vai perceber o seguinte, que dentro dessa conversa toda, que ele vai mostrando o cemitério, e o cemitério não está lá do jeito como se imaginava, né, como deveria estar, eles vão caminhando, vão conversando, até que chega um momento em que finalmente chega nessa parte do tal do mausoléu lá, do jazigo, não sei como é que era o nome lá. E aí ele diz assim, ó, aqui você vai ver, você já tá vendo? Você olha aqui, vê como tá lindo esse dia, vê. Você vai ter o dia mais lindo, assim, vai ser o pôr do sol mais lindo do mundo, você vai ter aqui, nesse lugar. Gente, é bem interessante essa parte, porque assim, todo esse percurso dela, até chegar na parte onde ela vai entrar nesse determinado local que ele já havia pensado, maquinado antes, a gente vê que ela foi atraída, mas principalmente por essa ideia de que ela poderia confiar nele. Porque uma pessoa que marca o encontro num lugar inusitado, como por exemplo um cemitério, e até porque ela nem sabia que seria lá, né? Já é um dado muito importante. Depois ela vai e percebe que esse lugar só tinha realmente os dois. Ele mesmo diz aqui, como eu falei na narrativa, que era um lugar que nem os fantasmas estavam presentes, ou seja, totalmente ali, somente os dois naquele lugar, sem ninguém ali passeando, conversando, ou seja, qualquer coisa que acontecesse ali, ninguém ficaria sabendo. E essa ideia de venha ver o pôr do sol, simbolicamente, também a gente pode entender como sendo a representação da morte. Por quê? Porque quando o sol se vai, né, se põe, acontece o quê? A escuridão. E essa escuridão, essa ideia de noite, ela também tem esse lado sombrio, né? Ou seja, cai a escuridão, a morte normalmente na literatura, em textos ou seja em pinturas, né? Ela normalmente é associada a essa ideia de noite, de escuridão. Então, quando eu digo venha ver o pôr do sol, eu quero que você veja diante de você a morte, o findar da sua vida. Só que ela, claro, que jamais, né, imaginou que ele estaria tramando algo tão sombrio. Essa narrativa, ela também, se a gente for analisar, ela é muito inspirada nesses contos ou nessas histórias de terror mais voltada para a questão do gótico. A própria Lígia Fagundes Telles, ela vai, olha, que vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura em si, se ainda não leram, vocês vão perceber como ela trabalha com a ideia da surpresa, porque a gente quando começa a ler o texto, mesmo em se tratando de um encontro num cemitério, a gente não chega inicialmente a concluir o que poderia acontecer ali naquele encontro. Então a gente meio que vai sendo conduzido, né, através do narrador do conto e pescando, vamos dizer assim, algumas informações, percebendo que sim, existe um comportamento estranho da parte de Ricardo. Inclusive tem um momento em que ele, quando fala do outro namorado, ele pega uma pedra e ele amassa essa pedra na mão, que mostra que tem uma tensão ali. E inclusive fala que tinha algumas rugas apareceram no olhar dele que depois elas se desfizeram. Como se ele mudasse o olhar, como se na frente dela
ele apresentasse uma feição calma, tranquila, de bom moço, que estava ali realmente só querendo um reencontro, mas à medida que ele olhava para as laterais, que ele pensava, né, e interagia com ele próprio ali nos pensamentos, ruminando o que ele tinha arquitetado, ele já mostrava uma face maligna de alguém que de fato estava prestes a cometer um crime, a fazer alguma coisa. Então, enquanto leitor, à medida que você vai lendo toda essa parte, você sim vai percebendo que existe algo que vai acontecer e que vai, vamos dizer assim, nos surpreender no final da história. Nós não sabemos exatamente o que, mas que provavelmente algo de mal vai acontecer com Raquel. Principalmente quando a gente já chega do finalzinho, do meio do conto para o final, a gente já vai tendo essa noção de uma maneira muito mais clara, muito mais evidente. E aí o que é que vai acontecer? Quando ela chega finalmente neste local, ele era um lugar que ela tinha que descer uma escada, eles entram lá dentro, ela sente frio. E ele diz: "O que, você tá com medo?" Ela diz: "Não, eu não tô com medo. Eu tô com frio, aqui tá muito frio aqui dentro." E aí ela fica olhando ali, aí ele pega um fósforo, acende esse fósforo, começa a mostrar, ela começa a ver, era um lugar escuro e frio, lá nesse local, né? Ela começa a ver algumas coisas e aí ele vai falar de uma prima que tinha sido uma prima que tinha os olhos muito parecidos com os dela e que tinha morrido muito jovem, e depois fala da mãe, e ali ele vai conversando com ela. Aí ele vai e a luz, né, do fósforo acaba parando nesse local onde tinha a foto da tal prima, né, que ele dizia que era a prima. E nesse momento, quando ela olha, ela percebe que essa prima teria morrido no ano de 1800. É nesse momento, gente, que tem a grande, vamos dizer assim, a grande explosão, assim, do clímax, né, do conto. Por quê? Porque é ali que ela descobre que ela tinha sido levada para, no mínimo, para ser uma coisa boa assim, uma brincadeira de mau gosto. Como ele teria uma prima que ele, inclusive, disse que conheceu, que conviveu, que teria morrido em 1800. Né? Ou seja, era tudo uma grande mentira. Ela foi atraída para aquele local, mas ela naquele momento descobre que é mentira. Só que assim que ela percebeu que era mentira, que ela vira de costas, cadê o tal do Ricardo? Ele não estava mais lá. Ele já tinha saído. Ela só percebe que aquela passagem da pessoa, claro que o local ali já ficou escuro, porque não tinha como ela acender nada, estava com ele, né? Aquela caixa de fósforo, alguma coisa que ele usou nesse sentido. E aí ele vai, e quando ela corre para tentar sair do local, ele já tinha fechado, tinha uma grade, estava fechada. E quando ela olha para baixo, ela já vê que era um cadeado novo. Ele a trancou dentro daquele jazigo, daquele local onde aquelas pessoas que não tinham nada a ver, não eram nada da família dele, haviam sido enterradas. E aí o que acontece? Ela entra num grande desespero. Ela começa a gritar: "Para com isso, abre isso aqui logo, isso não é brincadeira que se faça, vamos, abra." E aí ele vai de uma maneira muito cínica, né, muito dissimulada, ele olha para ela com aquela altivez e aí ele apresenta a sua verdadeira face para ela, porque até então ele estava manipulando, né, dissimulando. Ele vai e diz que dali, sim, ela teria a visão do melhor, do mais lindo pôr do sol do mundo. E ela começa a gritar, claro, desesperada. E naquele grito todo, ele vira as costas, sai andando, não dá atenção a ela. Ela sabia que ali ela não teria chance nenhuma de alguma outra pessoa escutá-la. Lembrem que da entrada desse cemitério, que era um cemitério já abandonado, até chegar nesse local, eles andaram bastante. Até que chega um ponto no meio do caminho que ela diz: "Olha, já tô cansada, tá bom da gente voltar." E aí ele diz: "Não, você tá ficando preguiçosa, quando a gente namorava você não era assim." E cada vez mais ia
tentando conversar com ela, né, deixando ela bem à vontade com ele, sem que desconfiasse de que existia um plano, uma armadilha, uma emboscada ali, para tirar a vida dela. E aí, gente, o que acontece? Depois que ela fica presa, ela segura na grade. Boa noite, Cecília, seja bem-vinda. Começa a gritar desesperada, pedindo socorro, pedindo para que ele abrisse aquilo ali. E ele não abre, ele simplesmente vira as costas, sai andando. E depois que ele tá bem longe, que ele já nem consegue mais escutar os gritos dela, inclusive, gente, eram gritos tão desesperadores, assim, gritos de grande dor e de agonia, que o próprio narrador coloca como se fosse de um animal sendo estraçalhado. Ela estava realmente estava desesperada, presa ali dentro. Ela sabia que ali era a sua sentença de morte, né? Ela não teria nenhuma possibilidade de sair daquele local. E o conto revela que assim que ele saiu de lá, né? Saiu daquele local, ele jogou a chave fora e abandona, vai embora e deixa Raquel lá. Então a gente não sabe o que aconteceu, o que lá dentro depois, quantos dias ela ficou ali penando, sofrendo até morrer, né? Porque a gente vai considerar também que ele trama uma morte também lenta, né? Uma morte para torturá-la psicologicamente até que ela chegasse a esse ponto. Porque ficar presa ali, né? Ela não morreu logo de imediato, então ela passou um tempo ali sofrendo até morrer. E assim, o que é que esse conto nos faz refletir? Nos faz refletir sobre essa ideia, né? De que muitas vezes existem pessoas que acabam caindo em armadilhas porque subestimam as pessoas. Porque acreditam nas aparências, acreditam na forma como são tratadas. Mas de repente a pessoa pode estar de fato sendo dissimulada e querendo te atrair para alguma coisa ruim. Então é muito importante que as pessoas elas tenham essa perspicácia, tenham essa sabedoria, né? Tenham essa visão mais observadora, até para se defender de determinadas situações. É muito melhor você ser precavido do que você achar que todo mundo é ingênuo no mundo e acabar caindo, por exemplo, numa armadilha como essa que foi a que Raquel acabou caindo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da narrativa quando ela entra dentro desse local, né? A descrição do que aconteceu. E quando eles chegam lá, deixa eu pegar aqui direitinho. Quando ela entrou, ela disse: que frio faz aqui. E que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira: pegue, dá para se ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente: Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida. Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não pode ser sua namorada, morreu há mais de 100 anos, seu mente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, meio inocente, meio malicioso. Isto nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina! Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isto imediatamente! Vamos, imediatamente! Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses, brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo.
Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega, abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola com muito mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar, gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou-o apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não! Voltando ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente, numa expressão não. Guardando guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido, no breve silêncio. O som dos pedregulhos se entrechocavam úmidos sobre os seus sapatos, e de repente o grito medonho, inumano. Não! Ela deve ter gritado lá bem, né, de uma maneira bem desesperada. Durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E assim finaliza, né, o conto. Claro que lá no meio, né, no início do conto, a gente tem muitas informações a respeito desses personagens, mas assim é muito importante que a gente veja essa questão, né, que a chance, né, que se coloca aqui de reatar, por exemplo, né, ela poderia até achar que ele vai tentar me convencer a voltar para ele, alguma coisa assim. Na verdade, é a sentença de morte de Raquel. Então, se ela chega nessa situação, né, de ser colocada nessa armadilha, nessa emboscada, de cair nessa emboscada, a gente vai perceber, dentro da estrutura psicológica de Ricardo, um homem extremamente dissimulado, um homem imbuído de raiva, de rancor, né, de sentimento de vingança, e por outro lado, Raquel fútil, falando de viagem, falando da roupa nova, totalmente deslumbrada com um novo universo, né, que ela estava fazendo parte, sem se dar, né, nem sem perceber, prestar atenção nos detalhes do que estava acontecendo. Então, Venha Ver o Pôr do Sol é um conto que nos leva, né, como se fosse de fato, como leitores, né, nos leva a percorrer esse caminho de suspense, dessas pistas, né, que a gente vai percebendo desse ambiente de terror, até chegar de fato ao grande clímax e também ao desfecho fatal por parte de Raquel. Então, esse conto é muito interessante, é um dos contos mais conhecidos de Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles realmente é uma pessoa, né, uma pessoa que felizmente ela faleceu esse ano, mas uma mulher assim muito envolvida, né, com a literatura, com os textos, de uma sensibilidade ímpar, e ela sim coloca essa análise, né? A gente consegue ver por trás, o que é que está por trás dessa aparência da pessoa dita boazinha. De repente pode ser uma boazinha, mas também pode ser uma grande armadilha. Então, gente, aí, o que é que vocês acharam do conto? Vocês esperavam que fosse ter esse final? Pensaram num final diferente para Raquel? Ou vocês acham que tudo já estava ali orquestrado para que ela tivesse esse final
trágico. Me digam aí o que é que vocês pensam a respeito disso. Porque a gente vai observar que toda ambientação já é mórbida, né? Toda ambientação já está no cemitério. Dessa referência simbólica à questão do pôr do sol, né? Com essa ideia da escuridão. Como até um presságio, ela entra, sente o frio, né? Aquele lugar frio. O medo, o terror, tudo acontece ali dentro dessa narrativa. Mas assim, por mais que a gente ache uma coisa que é ficção, a gente sabe que sim, existem histórias terríveis na vida real, né? Que, vou dizer, viu, tá empatando ou superando até essas questões aqui. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Inclusive, eu estava até falando, viu, Adriana? Falei aqui que esse conto, ele tem muito a ver com o Barril do Amontilhado, que a gente fez a live. Eu falei logo no início da live, falei sobre isso. Porque a gente vê essa questão, né, da personagem, né? A personagem aqui, Raquel, ela seria o que a gente poderia fazer até estabelecer uma analogia com o próprio Fortunato do conto do Barril do Amontilhado. Por quê? Porque Fortunato, quando ele chega até aquele local, é conduzido, acreditando no amigo, né? Até aquele local onde ele foi emparedado, ele vai por um desejo, ele tinha um ponto fraco, né? Ele tinha vamos dizer assim, ele tinha um ponto fraco, ele tinha uma vaidade. Ele queria dizer que era a pessoa que conhecia tudo a respeito dos vinhos, então é ele que deveria ver se esse vinho era verdadeiro, não é? E aí ele tem isso como, vamos dizer assim, às vezes a nossa maior vaidade pode ser a nossa maior fraqueza. Essa temática ela é retomada aqui no conto, porque na verdade Raquel provavelmente deveria nutrir ainda algum tipo de sentimento por Ricardo, porque senão não aceitaria aquele convite, né, de se encontrar com ele após ter finalizado ali aquele relacionamento. Mas a gente vai observar também o seguinte, que ela tinha também suas vaidades, né? A questão de meio que ficar meio que esnobando um pouquinho, dizendo que agora estava numa vida boa, que estava rica, que tinha um namorado que ia levá-la para o Oriente, né? Então a gente vai vendo que dentro dessa ambientação, a vaidade dela, né? Essa questão também dessa questão da ganância, dela priorizar tanta questão material, acabou sendo a própria fraqueza, porque ela vai para lá se encontrar, né? Com o Ricardo, mas não imaginava, né? Não sabia. Boa noite, Francisco. Não imaginava, não sabia que por trás daquilo tudo existia toda uma armadilha, toda uma cilada ali, né? Para que ela fosse colocada ali numa situação de risco. Se a gente for analisar, as vaidades são diferentes, o contexto da narrativa é diferente, né? Porque no caso ali eram dois amigos no Barril do Amontilhado de Edgar Allan Poe, e aqui a gente tem um casal de ex-namorados, né? Ex-namorados, na verdade, que se encontram pela última vez. Eu acho que todas essas informações que vão sendo dadas durante a narrativa já nos apresentam que sim, alguma coisa vai acontecer nesse clima de suspense, né? Do terror, de algo que vai acontecer ali no final e que causa a morte de um dos personagens, são paralelos que a gente consegue relacionar com o Barril do Amontilhado de Edgar Allan Poe. Com certeza, né? A gente percebe claramente que existe sim essa referência. Só que no caso dessa narrativa de Lígia Fagundes Telles, a gente consegue ver mais claramente quais eram as intenções. Porque percebam que lá no Barril do Amontilhado, a gente não sabe exatamente o motivo da vingança. A gente não sabe, né, qual era o motivo. A gente sabe que ele se sentiu ofendido e que tinha guardado aquela ofensa, e isso seria o motivo para tramar a morte de Fortunato. Boa noite. Isso seria o motivo para tramar a morte de Fortunato. Mas quando a gente chega nesse conto de Lígia Fagundes Telles, a gente já tem uma visão mais clara das intenções. A gente sabe por que Ricardo tramou a morte de Raquel. Isso fica muito claro, né? Ele se sentiu preterido, ele se sentiu abandonado, ele achou que ela realmente havia o trocado por outro pela questão financeira. Então, toda aquela conversa que ele tem com ela, se diminuindo, não, porque agora eu estou cada vez mais pobre, porque quando você estava comigo você era de um jeito, agora você já está de outro. Tudo aquilo ali já é para ambientar, para nos fazer pensar a respeito das reais
vamos dizer assim, da real motivação para que ele tivesse orquestrado todo aquele crime. Né? Porque, na verdade, ele cometeu um crime, ele tramou, né? Ele a induziu, a chamou, né? Atraiu para a morte. E ela só chegou àquele ponto de estar com ele no cemitério, de confiar, porque ela realmente subestimou a capacidade, ou nem imaginou que ele teria a capacidade de tramar ou de fazer alguma coisa contra ela. Minha mãe botou aqui, se fosse na época de hoje, ela teria passado na delegacia e teria pedido a proteção protetiva, sabendo que morreria do mesmo jeito. Sim, mas aí nesse caso, ela nem teve essa oportunidade, né? Nesse caso aí do conto, foi algo fatal. Dá a entender, não é? A gente não sabe com propriedade, mas assim, dá a entender de que quando ela tinha esse relacionamento com o Ricardo, é muito provável que ele não oferecesse nenhum tipo de perigo. Pode ser que nunca tivesse tido nenhum tipo de reação que a fizesse desconfiar dele. Ou se teve, ela que não foi atenta e não prestou atenção que algo poderia acontecer com ela. Porque se a gente for observar na vida real, quantas mulheres, né, ou homens também, acabam morrendo porque confiam demais em uma determinada pessoa, é atraído para uma emboscada e morre justamente por confiar na pessoa errada. Então, no caso dela, ela nem teve essa oportunidade de, por exemplo, sair daquela situação, se livrar daquele cárcere, daquela situação ali e buscar ajuda de alguma forma. Quando ele tramou, ele fez algo assim, realmente, para ser uma grande surpresa. E uma grande surpresa, uma surpresa muito ruim. Essa que é a grande verdade. E aí, a gente se depara com essa situação triste, né? Porque ela chega no final, nesse momento de agonia, de terror, de tragédia, em que ela grita, ela pede ajuda e ela não consegue ajuda, com certeza, porque o próprio conto, né, nos revela que quando ele está saindo lá do cemitério, nem se consegue mais ouvir os gritos dela. Ou seja, ela foi sentenciada à morte por ele, porque não quis continuar com ele, né? Caso que, se a gente for analisar, não está fora da nossa realidade. Mais uma vez, a ficção se relacionando com dados da realidade. Então, se a gente quer usar, por exemplo, isso aqui, eu sempre gosto de falar, né, sobre situações em que a gente pode aplicar em outros contextos. Por exemplo, esse conto, você pode muito bem pegar situações de notícias de jornal, estabelecer relações, reportagens, né, e mostrar que esse texto, mesmo sendo literário, ele sempre será atual. Veja que esse conto ele foi escrito em 1958 e é um texto atual. É um texto que a gente sabe que, por mais que traga essa questão do cenário do terror, esses cenários de terror, infelizmente, são reais, né? Eles também acontecem na vida real. Então, acho que é parte da gente até trabalhar um pouco a discussão dessa questão do confiar, até que ponto confiar, das aparências, né, dessa psique humana, da capacidade que o outro tem. Tanto tem a capacidade de amar e de cuidar e de acolher, como também de tramar e de fazer o mal. Então, gente, eu já vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conto. É um conto bastante interessante, que vocês podem usar em diversos contextos. Eu estou mente diabólica, com certeza. E assim, na próxima quarta-feira a gente vai ver um outro texto, né, o lixo, né, que foi até sugestão de Adriana. A gente vai estudar esse outro conto, vai analisar direitinho e vai ser sempre no mesmo horário, às quartas-feiras, às 20 horas. Então não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a essas resenhas, a essas leituras. E conto com vocês e quero agradecer demais a participação de vocês nessa noite. Então, gente, beijos e até a próxima.